E aí, pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcastbibotalk.com. Eu estou bem, eu espero que você esteja também. Bem-vindo a esse canal, se é o seu primeiro vídeo aqui nesse canal. Aqui tem podcast toda terça-feira com conteúdo bíblico, teológico. E tem o BT Papo, eu e o Cacau respondendo uma pergunta. E tem eu respondendo perguntas, indicando livros e fazendo coisas aleatórias aqui neste canal. E esse vídeo completamente sem edição. É play aqui no OBS e seja o que Deus quiser, simbora, porque aqui a vida não tem corte. Gostei dessa frase, hein? A vida não tem corte. Rapaz, coisa linda. Vamos responder umas perguntas então, galera? Vamos lá. Primeira pergunta aqui. Essa pergunta, inclusive, eu tenho que dar um background, né, para ela. Pastores remunerados devem contribuir financeiramente em sua própria igreja local? No primeiro momento, parece meio absurda a pergunta desse cara, porque, gente, é óbvio que um pastor deve contribuir na igreja local. É óbvio, ele não é um membro diferente, ele não é isento de contribuição, né? Eu acho meio ruim quando a igreja tira da folha de pagamento do cara, já desconta automaticamente o dízimo. Eu acho isso meio ruim e sei de igrejas que fazem isso, assim, já desconta na folha de pagamento o dízimo do cara. Mano, e se o cara não quiser dizimar naquele mês? Se ele não quiser, se ele não tá com o coração legal e se ele tá brigado com alguém e não quer dizimar? E aí ele é obrigado, né? Você já tira. Eu já acho meio embaçado isso aí. Mas isso aí não é o assunto. Olha aqui. O que eu acho é o seguinte. Aí eu achei meio. Mano, que pergunta estranha, porque é óbvio que um pastor tem que ofertar. Mas daí eu comecei a pegar um background aqui da pergunta. Em sua própria igreja local. Ele está falando de igreja que tem dono? Mandei uma mensagem para ele. Ei, cara, me dá um background dessa tua pergunta aí, porque ela parece não fazer muito sentido. Aí ele me respondeu. Bibo, é o seguinte, saí de uma igreja que está em uma periferia e ela arrecada acima de 80k no mês, 80 mil no mês. E mais de 50% da receita fica com a família pastoral. Rapaz, isso é um problema sério, né? E ninguém tem acesso ou delibera a respeito. Aí eu achei meio estranho, porque se ninguém tem acesso, como é que ele sabe que 50% fica para a família pastoral? Eles resolvem tudo sem tornar público. Enfim, né? Então tem mistérios aqui também nessa pergunta. Eu acabei não me atentando para isso. Mas se ninguém tem acesso, como é que você sabe? Bem, o que eu sei, já ouvi várias histórias assim, enfim, né? Sempre que a gente senta numa roda de pastores, algo do tipo assim aparece. E eu já vi de perto também um pouco esse tipo de coisa acontecendo. Onde igrejas, na verdade, tem donos. Igreja onde, na verdade, você tem uma família que domina a igreja e domina as finanças da igreja. Inclusive, descobri que é muito comum pastores, né, que plantam igreja e estabelecem o próprio salário, dizendo o seguinte: 20% do que entrar é meu, 40% do que entrar é meu. E tem grandes igrejas, tá, que fazem isso, mega churches que tem essa postura. Bem, galera, eu acho que não é uma postura boa. Eu penso que uma igreja, ela tem que ter uma diretoria financeira, um conselho fiscal, enfim, ela tem que ter tesoureiros diversificados, inclusive. Não dá para ser só um tesoureiro e um pastor que confia nesse tesoureiro, né? Inclusive, soube recentemente aí de um tesoureiro que estava há anos secando os caixas da igreja e só quando mudou de pastor que um pastor mais atento começou a perceber: rapaz, tá errado isso aí, né? E, enfim, aí foi um escândalo e tal. Gente, porque dinheiro, primeiro, dinheiro é tentador, galera. Dinheiro é tentador. Você começa assim, ó, cara, eu vou tirar só um pouquinho aqui, depois eu reponho. Sabe, não dá pra você atuar com a confiança, contar só com o bom senso e com a confiança que você tem na pessoa. Não dá. Quando envolve dinheiro da igreja, tem que ter um conselho. Chama do que você quiser, entendeu? Tem que ter um conselho fiscal, uma diretoria, tem que ter pessoas envolvidas, sabe? Tem que ter pessoas. E não dá pra ser pessoas da família pastoral. Tem que ser pessoas diversas. Inclusive, tem que pensar até em mudar isso de tempos em tempos. Diretorias de igreja tem que mudar. E outra, um pastor definir o próprio salário, galera, isso não é certo. Tem que ser uma diretoria, sabe? Tem que ser pessoas que deliberem sobre isso, que veem a necessidade da igreja, que veem o quanto a igreja pode ofertar. Eu não sou contra pastor ter salário, tem vídeos aqui no canal já falando sobre isso. Acho que o pastor merece ganhar um salário. Se puder pagar bem, pague bem o pastor para que ele não se preocupe e ele esteja completamente focado na igreja local. Mas tudo tem que ser pensado, a realidade da igreja, a realidade da cidade, entende? E aí um pastor definir quanto ele ganha, eu acho bem complicado isso, galera, bem complicado mesmo. Por exemplo, eu sei de igrejas que arrecadam muito dinheiro, até estava conversando com um amigo meu recentemente. Cara, a igreja que arrecada bem e depois de anos eu fui ter um aumento salarial, mas não fui eu que decidi, entendeu? Foi o RH da igreja, a diretoria da igreja e eu ganho. Então assim,
Se a igreja arrecadar 1 milhão, o meu salário continua sendo X, entende? Então, e para mim isso é o certo. É a igreja em primeiro lugar, não o salário do pastor. E aí, se é verdade o que esse cara tá me dizendo aqui, que mais de 50% fica para a família pastoral, mano, isso tá errado em todos os universos, em os multiversos possíveis. Isso não é saudável. Se na sua igreja não há transparência financeira, não há um grupo de irmãos, né? Ou seja, uma pluralidade envolvidos com o cuidado do dinheiro, cara, eu não daria meu dinheiro ali de oferta, não. Eu não daria. Eu lamento falar isso porque às vezes a igreja até pode ser boa em outros aspectos, você se sente acolhido ali, você se sente família ali, mas tem irmãos passando a perna em você. Entende? E isso é uma coisa que acontece em família, né, galera? Infelizmente. Então tem que abrir o olho, galera. Oferta, dinheiro é uma coisa muito séria, tá bom? Muito séria. E eu não quero nem falar de pastores que ficam pedindo primícias para si mesmo. Gente, pastor que pede dinheiro para si, galera, na moral, tá errado. Não tem fundamento bíblico para isso, tá bom? Não tem fundamento. Ah, mas a primícia não existe no Novo Testamento. Não existe, tá bom? Não existe. Galera, inclusive, quer entender um pouquinho mais sobre dízimo? Dízimo. Digita aí, ó, Dízimo Bibotalk e ouça os nossos podcasts. Quer pegar já o suprassumo? Ouve o que a gente lançou há uns 2 meses atrás, tá bom? Ouve esse episódio aí e tenha os seus olhos abertos. Dito tudo isso, seja um bom ofertante, seja generoso, mas não alimente lobo, tá bom? Não alimente lobo. Abra os seus olhos. Bem, a próxima pergunta. É pesado, né, gente? Enfim, é sempre meio complicado falar isso, porque parece que a gente não quer que a galera oferte na igreja. Não, não. Mas a gente quer que você abra o olho e congregue numa igreja saudável. Outra pergunta. Pode tirar foto contigo depois do autógrafo? Galera, vou estar na Bienal, dia 14. Quando? Dia 14 de setembro, é isso? Fala comigo o calendário. Dia 14... Eita, o meu mouse tá louco. Dia 14 de setembro, galera, eu vou estar na Bienal de São Paulo. Dia 14, a partir das 15 horas, a partir das 10 horas da manhã já vai ser permitido tirar a ficha lá no stand da Thomas Nelson Brasil. Às 15 horas eu vou estar num painel lá palestrando na Bienal. Vai estar eu, Thiago Matos, inclusive, e uma outra autora que me fugiu o nome. Eu acho, eu não vou errar o nome, melhor eu não falar. Então vai estar 3 autores da Thomas Nelson, isso é muito legal, galera. Autores da Thomas Nelson foram convidados para um painel na Bienal. Cara, isso é sensacional, tá bom? Então, inclusive, eu estou indo, tudo pago pela própria Bienal de São Paulo. Achei isso sensacional. É um grande passo na minha carreira como autor, tá bom? Então, eu vou estar num painel lá da Bienal e depois a gente vai ter uma sessão de autógrafos, tá bom? Ó, eu vou colocar, inclusive, hoje, mais uma vez o banner. Eu vou colocar aqui, não. Eu vou colocar na descrição deste vídeo informações sobre a Bienal. E é claro, gente, vai lá, pega o autógrafo, já vem com a câmera do celular ligada, já batemos aquela fotinho e tá tudo certo. Depois você marca a gente. Então faz um esforço para estar na Bienal de São Paulo dia 14, tá bom? Eu vou estar por lá. Tá bem legal mesmo a programação. Quando você começou a falar no BTcast, desde sempre, e antigamente era pior ainda. Pessoal, eu gravo podcast quando não tinha nem câmera, quando era só áudio. E a gente gravava pelo antigo Skype e a gente não usava a imagem, a gente só usava o áudio, porque se colocasse imagem, a conexão da nossa internet não dava conta. É nesse nível. Então a gente tinha que fazer o para a pessoa saber que a gente tá do outro lado lá ouvindo ela, porque não tinha imagem, não tinha interação visual. Era só áudio. Então, é pra galera saber que eu tô ouvindo, que eu tô acompanhando o raciocínio dela, entendeu? Então, desde sempre, e antes eu falava muito mais. Mano, uma vez um cara se irritou com isso. E o Alex teve que explicar isso pra ele, inclusive, numa postagem. E a última pergunta, essa aqui merece até um podcast, essa daqui, quem sabe, tá? Como explico que disciplinas espirituais não é legalismo? Como explicar para uma pessoa que disciplinas espirituais não é legalismo? Gente, primeiro entendendo o que é legalismo. Geralmente, uma definição muito simples de legalismo é quando a pessoa deposita nos seus esforços e ela confia nos seus esforços para merecer algo de Deus, uma bênção ou até mesmo a própria salvação. A pessoa então se esforça, ela tem uma espiritualidade circense, primeiro, porque ela quer receber o louvor dos homens, ela quer receber o aplauso dos homens e ela quer chegar diante de Deus, olha só como eu oro, como eu jejuo, como eu sou caridoso, entendeu? O legalismo é quando eu deposito nas minhas obras a confiança da salvação e do bom testemunho. Disciplinas espirituais é o contrário disso.
Disciplinas espirituais é quando eu entendo que preciso sim fazer as disciplinas espirituais, né? Orar, ler a Bíblia. Por quê? E eu faço isso porque eu amo a Deus e quero me parecer mais com Ele. Eu não faço isso para conquistar o amor dele ou para me exibir para os homens. Não, eu faço isso porque eu quero ser sal, porque eu quero ser luz, eu quero ser uma bênção. A minha salvação já está garantida. O amor de Deus e o sangue derramado na cruz já garantiram a minha salvação. Eu estou em Cristo, eu estou seguro. Agora, quem me ama, obedece os meus mandamentos. Quem me ama, frutifica. Então, eu quero frutificar para ser uma bênção, para produzir frutos de justiça. Então, disciplinas espirituais podem se tornar legalistas, entendeu? Não, eu tenho que orar, eu tenho que fazer isso. Não, você não tem que nada, irmão. Você não tem que nada, irmã. Você não precisa. Se você quiser só ser salvo, descansa na cruz de Cristo e vai para o céu, entendeu? Agora é triste, né? É uma vida espiritual triste, porque no fundo nós somos salvos para ser sal. Entende? Então, eu não me santifico para ser salvo, eu me santifico para ser sal. Entende? Então, há uma diferença gritante nisso. Claro, disciplinas espirituais podem virar legalismo, sabe? E geralmente acabam virando se você está com o coração no lugar errado. Se primeiro você não entendeu que você não é digno de nada, que você não merece nada, a não ser o desprezo, a não ser o inferno, se você não entender que você não é digno, simplesmente você não pode levantar o martelo do Thor, o Mjolnir, porque você não é digno, ninguém é digno, entendeu? Cristo levantou o martelo, Cristo morreu na cruz, ele te torna digno da salvação, os méritos dele te salvam, e você, então, pode ser simplesmente um servo sem méritos, e ao ser um servo sem méritos, você serve, e servir significa servir a Deus, aos irmãos, e para que isso aconteça bem, aconteça num ambiente legal, as disciplinas espirituais estão ali para que você amadureça, para que você conheça mais a Deus, entende? Então, você pratica as disciplinas espirituais porque quer ser uma bênção, não porque você quer receber uma bênção. Isso muda tudo. E aí, gente, o que vocês acham? Como é que vocês responderiam essas perguntas? Deixa aqui nos comentários. Se é o seu primeiro vídeo, você viu até aqui, caramba, é nesse nível, é daqui pra cima, né? Porque, como eu disse, o carro-chefe desse canal é o BTcast, então aí você vai ver o nível lá em cima, ainda assim acessível para você entender e aprender Bíblia e teologia. Ó, e se você gostou e quer, pô, eu gostei, cara, eu gostei mesmo. Mano, vem estudar teologia comigo ali, ó. Tem muita coisa acontecendo lá na nossa plataforma, tá bom? Tem muita coisa legal mesmo e tá com 30% de desconto no plano anual, tá bom? Só vem para esse plano anual aí que tá tudo certo e você vai ser muito abençoado, vai aprender coisa pra caramba aí. Tá bom, gente? É isso. Deus abençoe. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, se ele quiser assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.